E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. João capítulo 6, versículos 16 ao versículo 21. Essa é a versão de João a respeito da caminhada que Jesus fez sobre as águas. Nós temos mais duas outras versões, uma no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 56, e nós temos a versão de Mateus, capítulo 14, versículos 23 ao 36. O curioso é que João tem um foco só no seu relato, lembrando que o evangelho de João não é sinótico, tá? Mateus, Marcos e Lucas são 3 evangelhos sinópticos. João não. Qual é a diferença? É que Mateus, Marcos e Lucas focam na história. João foca na personalidade. Foca em quem Jesus é e foca no que Jesus disse e não no que Jesus fez, tá? Então, essa seria a diferença mais gritante, né, entre os evangelhos, os 4 evangelhos. Então você percebe que João não está tão preocupado em contar alguns detalhes, como, por exemplo, Mateus conta que Pedro também andou sobre a água, né? Que Jesus, ao se apresentar, dizia: não temas, sou eu, não é um fantasma e tal. Aí Pedro, de acordo com Mateus, fala: se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo. E Jesus manda, Pedro vai, anda alguns passos sobre as águas, o que já é maravilhoso. A maioria só foca no fato dele ter afundado, mas e os passos que ele deu sobre as águas, que depois dele e de Jesus, nunca mais ninguém andou sobre as águas, não é verdade? Então já é maravilhoso. Mas Mateus foca nisso, João não foca nisso. E você vê que é um fato importante da história. Por que então que João não foca ou não destaca o fato de Pedro ter andado sobre as águas? Porque na visão de João é irrelevante Pedro ter andado sobre as águas. Porque a visão de João é de um Jesus divino, suprapoderoso, com uma natureza igual à do Pai, diferente de todos os homens que pisaram sobre a terra. É assim que João abre o seu evangelho e é assim que João conduz o evangelho até o final. Basta ver o início do evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nenhum dos outros 3 evangelhos diz o que João diz na abertura do seu evangelho. Estão entendendo? Mateus foca na genealogia, Lucas também foca em parte na genealogia. Marcos, o interesse dele é falar do sofrimento de Jesus. Então ele apresenta um homem sofrido, por isso o evangelho é curtinho, objetivo, e basicamente começa contando a história de Jesus, sem muita explicação de onde ele veio, como que ele nasceu, nada disso Marcos está preocupado, porque ele quer falar do sofrimento de Jesus. Agora, João não, João quer falar da divindade de Jesus. Então, se o foco é a divindade de Jesus, não interessa se Pedro andou sobre as águas. Estão entendendo do ponto de vista da missão de João. Agora, tem algo aqui interessante, que quando o versículo 20 diz: porém ele lhes disse, sou eu, não temas. Pronto. João não dá explicações, que o pessoal estava com medo, que Jesus teve que amenizar a situação, nada disso. Só diz que, verso 21, então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Ou seja, o foco está na segurança que Jesus transmite quando ele entra no barco. Ou quando nós descobrimos que é Jesus que está ali. Porque eles descansaram a partir do momento que Jesus disse: sou eu, não temais, sou eu, não tenham medo. Então, a partir da palavra de Jesus, mesmo antes dele subir no barco, o foco de João é, uma vez que ele disse que era ele,
uma vez que ele assumiu a sua identidade e que nós, lembrando que João era um dos discípulos, e que nós no barco descobrimos que era ele, pronto, a paz reinou no barco. Nós descansamos. O relato de Pedro indo e voltando, afundando, etc., para João isso é irrelevante. E é isso que alguns críticos da Bíblia não entendem. Tem gente que pega isso como se fosse discrepância nos evangelhos, contradição nos evangelhos. Ah, se Pedro andou sobre as águas, por que Marco não falou a mesma coisa? Por que João não contou a mesma história? Ora, porque eles têm focos diferentes. É só você ouvir uma notícia, algo que acontece, por exemplo, que vira notícia nacional ou mundial, e aí você passa pelos canais de televisão para você ver como que cada canal dá a mesma notícia de uma forma diferente. É normal, né? Às vezes afetado por um viés ou simplesmente por um ângulo da história que a pessoa quer mostrar. Então, é normal. Então, João focou num ângulo que não era o ângulo de Mateus e que não era o ângulo de Marcos. Agora, algo muito importante que precisa ser destacado aqui, conduzindo este vídeo para o seu final, é o objetivo. Por que Jesus andou sobre as águas? E eu venho falando aqui nessa série de que Jesus nunca fez nada por acaso. Ele tinha 3 anos e meio de ministério, basicamente, né, em torno de 3 anos e meio de ministério, e em 3 anos e meio ele tinha que fazer tudo que ele conseguiu fazer, e morrer, consumar a sua missão, ministrar graça ou liberar a sua graça sobre todo aquele que crê e voltar para o Pai. E ele só tinha 3 anos e meio. Então tudo de Jesus era calculado, era medido, era muito bem feito, e ele mesmo disse, em 2 vídeos anteriores que eu falei, o que Jesus disse? Eu não faço nada sem antes ver o Pai fazer. Então Jesus só fazia aquilo que, por orientação do Pai, ele entendia que era necessário, porque aquilo ia ser registrado, ia ser escrito, ele sabia que as pessoas iam ler aquilo no mundo inteiro, então havia sempre uma razão. Então a pergunta aqui é, por que Jesus andou sobre as águas? O que andar sobre as águas faria que os outros milagres não fizeram, por exemplo? Jesus multiplicou o pão, Jesus curou pessoas, Jesus fez milagres diversos, Jesus transfigurou-se no monte, Jesus fez uma série de coisas, milagres que bem que provavam que ele realmente era único, espetacular, não é verdade? Mas o interessante é o que diz em Hebreus 3:3, né? Em Hebreus 3:3 diz que Jesus era maior do que Moisés. Maior do que Moisés. Jesus se apresentou como maior do que Moisés, Jesus se apresentou como maior do que Salomão, e Jesus, assim, meio que se comparou com Jonas, falando a respeito da sua morte. Mas eu vou focar em 2 personagens que Jesus destacou, né? Salomão e Moisés. Salomão por causa da sabedoria. Salomão foi, né, considerado até hoje o homem mais sábio da terra. Então, quando Jesus diz, eu sou maior do que Salomão, aqui está um que é maior do que Salomão, o que ele está dizendo? Ele está suplantando a sabedoria de Salomão. Porque é o único homem considerado o mais sábio da terra. Então, com isso, ele está dizendo, eu sou mais sábio do que Salomão. Ponto final. Qual é a segunda pessoa? Moisés. Por quê? Moisés é campeão de milagres no Novo Testamento. Moisés viu a Deus naquilo que era possível ver, né, que Deus permitiu ver. Moisés esteve na presença de Deus por 40 dias, e Moisés teve experiências marcantes sobrenaturais que nenhum outro profeta no Velho Testamento teve. Então, Moisés tornou-se uma espécie de paradigma no Novo Testamento, no Velho Testamento. E o pessoal do Novo Testamento reconhecia esse paradigma. Então vamos citar rapidamente aqui alguns milagres de Moisés. Moisés viu a glória do Senhor na sarça. Moisés viu as 10 pragas que foram ministradas por ele mesmo. Moisés viu o mar abrir para o povo passar em seco. Moisés viu a presença de Deus, a glória de Deus no Monte Sinai. Moisés viu o dedo de Deus escrevendo na pedra. Moisés ministrou e viu pão descer do céu, o milagre do pão descer do céu, que é o maná. E Moisés viu a água amarga se tornar doce, e sucessivamente, né? Moisés viu Miriam ser curada de uma enfermidade devastadora que deveria matá-la. Moisés orou por ela, ela foi curada.
e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Para quase tudo que Jesus fez, Moisés aparentemente também fez. Moisés trouxe o pão do céu, Jesus multiplicou o pão. Moisés orou pela cura de Miriam, Jesus curou várias pessoas. Jesus transfigurou no Monte Sinai, Jesus transfigurou no Monte, né, Tabor, ao que tudo indica, o Monte Tabor, e Moisés desceu do Monte Sinai com o seu rosto brilhando, transfigurado, tá? Ninguém nunca tinha pensado nisso, né? A milagres diversos que Jesus fez, Moisés viu milagres extraordinários. Jesus disse que ele viu a face do Pai, Moisés viu a glória de Deus na sarça e Moisés viu o Senhor pelas costas. Eu poderia citar aqui uma série de milagres que Jesus fez, que Moisés também tinha feito. Mas uma coisa que Jesus fez e que Moisés nunca fez, que foi andar sobre as águas. O milagre de Moisés foi orar, ministrar, para que o mar abrisse, para ele poder ter um lugar sólido e seco para poder passar com o povo. Jesus não precisa abrir o mar, ele anda por cima das águas. Então é por isso que um dos milagres, eu não vou dizer que é o único, mas um dos milagres que Jesus fez, que suplanta Moisés, foi exatamente andar sobre as águas. O outro milagre é a ressurreição de mortos, que não era a especialidade de Moisés. Ele não chegou a ressuscitar mortos, mas ele impediu a morte de milhões de pessoas com a experiência do anjo da morte, da Páscoa, o sangue nos umbrais e etc. Ou seja, caminha na mesma direção. Mas um milagre que Moisés nunca fez e nunca seria capaz de fazer era andar sobre as águas. Por isso que ele teve que abrir o mar. Deus teve que abrir o mar para ele, para o povo passar em seco. Ele não. Jesus não. Jesus não precisa abrir o mar. Ele anda por cima das águas. Ele flutua. Ele domina a lei da gravidade. Coisa que Moisés nunca conseguiu fazer. Dominar a lei da gravidade. Jesus domina a lei da gravidade, dominou a lei da gravidade e andou sobre o mar. Desta forma, ele não precisava abri-lo. Então, uma das razões do porquê o milagre do andar sobre as águas está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. A razão é porque esse é um dos milagres que Moisés nunca foi capaz de fazer. Nem Moisés, nem Josué. Josué teve que abrir o Jordão, não conseguiu andar por cima das águas do Jordão, não é? Ah, apóstolo, mas Jesus é Jesus, né, e tal. Mas aí está a importância, por exemplo, do relato de Mateus, que diz que Pedro também andou. Ou seja, Jesus não só tinha o poder de andar sobre as águas, como ele tinha o poder de permitir que qualquer pessoa andasse sobre as águas. Assim como ele permitiu Pedro. Então, se Jesus quisesse permitir toda a cidade de Cafarnaum caminhar sobre as águas e atravessar o lago, se ele quisesse, ele faria. Só não tinha razão para fazer. Jesus nunca fez um milagre que não houvesse uma razão para ele fazer. Porque tudo que ele fez tinha um conteúdo sobrenatural, um conteúdo profético e algo que virasse depois didática, que nos ensinasse, nos ajudasse a compreender a sua natureza, o seu ministério e quem ele realmente é. Eu espero que isso tenha te abençoado. Estarei de volta aí, se Deus quiser, amanhã. Comente aqui embaixo se você já tinha pensado nesse detalhe. Hebreus 3:3, depois dá uma lida lá. A glória de Jesus é maior do que a de Moisés, a honra de Jesus é maior do que Moisés, Jesus em si é maior do que Moisés. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.